Eu sou professora de História e hoje a gente vai falar sobre um período muito importante da história do Brasil. Esse período ele acontece lá no Brasil Império há um tempinho atrás, que é o Segundo Reinado. O Segundo Reinado ele começa em 1840 e vai até 1889. E é um período da história brasileira em que o país foi governado por Dom Pedro II. Então, assim, a gente precisa entender o que foi que aconteceu durante esse período, porque são 49 anos de governo. E dentro desse período tem algumas coisas que são muito importantes. Uma delas é o período onde começa a movimentação para a abolição da escravidão. E isso é muito interessante, é um marco muito importante para essa época. Outro marco que também é muito importante para esse momento da história é a Guerra do Paraguai. Então, assim, no decorrer dessa aula, a gente vai tentar mostrar para vocês de uma forma simples o que foi que de fato aconteceu durante esse período, para que vocês possam entender esse período do Segundo Reinado a partir do golpe da maioridade até a proclamação da República, que vai acontecer lá em 1889. Então, assim, para a gente começar, a gente precisa fazer um resumão desse período, né? Então, a coroação de Dom Pedro ocorre por meio do golpe da maioridade em 1840, como eu falei para vocês. Existiam dois partidos que controlavam a política brasileira nesse período, então assim, a gente vai entender um pouco sobre esses partidos. O sistema político brasileiro deu uma mudada, porque era de uma forma e Dom Pedro implantou uma outra coisa que funcionou um pouco, funcionou mais ou menos. A economia ela é toda voltada para o café. Então, assim, o café era o ponto alto da economia nesse momento. Aí vem a questão da abolição da escravidão, que é algo muito importante, tanto para esse momento quanto para a história do Brasil, né? Só que, óbvio que nada foi fácil, então tem muita coisinha que a gente precisa encaixar aí durante esse período. E a Guerra do Paraguai, que foi o divisor de águas na história, para logo após isso acontecer a proclamação da República no Brasil. E para a gente começar de fato essa aula incrível de história do Brasil Império, que aconteceu lá atrás, a gente precisa entender o que foi o golpe da maioridade, que também é conhecido como Declaração da Maioridade, que garantiu que Dom Pedro II ocupasse o cargo de imperador quando ele tinha apenas 14 anos. Gente, essa declaração de maioridade foi uma estratégia do Partido Liberal. Por quê? Porque no período regencial, bem nesse momento dessa transição de período regencial para Segundo Reinado, quem estava no poder eram os conservadores. E os liberais, eles não estavam, gostando muito dessa ideia, eles não estavam no poder. Então, alguém em algum momento teve uma ideia assim: e se por um acaso a gente colocasse Dom Pedro no poder? A gente coloca ele no poder e automaticamente a gente volta pro poder. A gente precisa fazer isso. Então, assim, esse movimento, essa declaração, essa estratégia foi para antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Hoje, eu acho que isso acontece a partir da emancipação, né? Então, assim, na época foi a antecipação da maioridade. Hoje é a emancipação que pode se fazer a partir de tal idade, contanto que sua mãe assine lá e tal. E aí, quando o golpe da maioridade acontece, muita coisa muda no Brasil. A gente está falando de mudanças econômicas, mudanças políticas, né? Principalmente porque nós tínhamos um jovem comandando e governando todo o país, e isso é algo que é muito interessante, né? Esta é a declaração da maioridade de Sua Majestade Imperial, o Senhor Dom Pedro II. Desde o momento em que essa ideia for
aventada no corpo legislativo até o ato da sua realização. Então, assim, a escrita naquela época também era um pouquinho diferente, né? Rio de Janeiro, lá 1840. Perfeito. A partir desse documento, o Brasil muda um pouco, talvez muito, e até bastante. Por quê? Porque no período regencial houveram muitas guerras, tipo a Sabinada, a Balaiada, a Guerra dos Farroupilhas, estavam acontecendo durante o período regencial. As províncias não estavam conseguindo acompanhar essa questão desses partidos. Haviam algumas picuinhas ali e não está dando certo, então o que a gente faz? A gente briga. Com esse documento, o Partido Liberal achou, com esse movimento, esse documento, a coroação de Dom Pedro, os liberais acharam que, além de ir para o poder, eles conseguiriam acabar com todos os conflitos. Porque nada mais justo, né, do que acabar com todos os conflitos dentro do país. E aí a gente vai entender quem eram esses partidos políticos, por que eles brigavam tanto. Na época a gente tinha o Partido Liberal e o Partido Conservador. O Partido Liberal defendia os interesses dos senhores rurais e das camadas médias urbanas, uma elite. O Partido Conservador, ele abarcava os proprietários rurais, ricos comerciantes e altos funcionários do governo, outra elite. Então, assim, por que eles brigavam tanto, sendo que, tecnicamente, os ideais políticos eram os mesmos? Eles defendiam a elite. Por que eles brigavam? Qual era a real ideia de eles estarem brigando, sendo que, a gente tá aqui, lutando lado a lado, os interesses são praticamente os mesmos. Não tem necessidade de rolar toda essa treta. Só que havia uma diferença, uma leve diferença, mais uma diferença. Tanto que é a partir dessa época que as pessoas começaram a falar sobre os políticos são farinhas do mesmo saco. Porque como a maioria, a maior parte do ideal político desses dois partidos era a mesma, então não fazia muita diferença, né? Tá um no poder ou está outro no poder. Mas essa leve diferença é que fazia, de certa forma, ter esse pequeno conflito. Porque os conservadores, eles eram a favor de uma grande centralização de poder nas mãos de quem? Do imperador. Centralizando o poder fica tudo mais fácil, a gente consegue comandar tudo, então é ótimo isso pra gente. Já os liberais, eles defendiam uma maior autonomia local para as províncias. Cada província tem que ter autonomia para fazer o que quiser, porque se você coloca esse poder na mão de uma pessoa só, pode não funcionar aqui, né? Para minha província não tá funcionando, porque o poder tá lá e tal, então a gente vai acabar sendo esquecido. E essa era a única diferença entre eles, e era essa diferença que causava esse conflito enorme, esse conflito gigante. Então, assim, isso era um problema. Aí eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que os dois partidos, eles eram a favor da escravidão no Brasil. E a gente está falando de um período em que a escravidão já não era bem vista pela sociedade mundial, tá bom? Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre essa questão ainda política, porque Dom Pedro, ele nasceu para herdar o trono, né? A única certeza que a gente tinha na vida naquela época era que Dom Pedro seria imperador em algum momento, quando ele completasse 18 anos de idade. E por ele ter nascido para ocupar esse cargo, ele foi muito ensinado, né? Então, assim, com 14 anos, ele era muito estudado, e ele tinha uma inteligência, assim, incrível, e tinha gente ali ensinando ele o tempo todo. E ele viu, de certa forma, por ter sido ensinado, como foi, né, a época em que o pai dele era imperador. E aí,
graças a esse mundo que ele vivia, ele decidiu que ele iria mudar alguma coisa na política, né? Porque na concepção, assim, não deu muito certo do pai dele, então ele queria fazer diferente, né? Já que era para melhorar, vamos melhorar. E aí ele implantou o parlamentarismo no Brasil, que era um modelo usado na Inglaterra. Só que na Inglaterra, o parlamentarismo era basicamente assim. O primeiro-ministro, ele era escolhido a partir do deputado mais votado. Então, esse era o parlamentarismo, né? Que tinha lá o poder, e o poder determinava os candidatos, e o candidato mais votado virava primeiro-ministro. E olha que coisa maravilhosa, incrível, perfeito. É ali a sociedade, né, escolhendo alguma coisa. Que maravilha! Porém, no Brasil, esse parlamentarismo ele ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, porque o Brasil era uma monarquia parlamentarista, aonde o nosso querido imperador interferia na política sempre que fosse necessário para garantir o quê? O seu próprio interesse e o interesse dos seus, porque, né, nada mais justo do que você entrar na política. Você é o imperador, você é que comanda, então você tem que, né, cuidar dos seus próprios direitos. Os seus interesses estão acima dos interesses da população, e não importa quem seja essa população. Então, o que acontecia nesse parlamentarismo? Enquanto na Inglaterra o povo escolhia, né, a sociedade escolhia, no Brasil era um pouquinho diferente. Quem ia escolher era Dom Pedro. Então, assim, suponhamos que os poderes executivo e legislativo escolhessem um primeiro-ministro. Mas Dom Pedro não gostava muito dele. Ele não ia muito com a cara desse primeiro-ministro. Não curti esse cara. Não acho que seja interessante essa ideia. O que eu posso fazer? Exatamente. Eu vou destituir ele do cargo. Simples, fácil, quem manda sou eu sou o imperador, então eles que lutem, não é verdade? É verdade. E aí, se a Câmara tomasse medidas contra isso, tipo, eu não gostei porque você fez, ou você teve uma atitude ali que eu não gostei, nós não gostamos, então a gente, assim, tá aqui vindo reclamar com você pessoalmente porque nós somos desses. Aí era complicado, porque quem mandava em tudo era Dom Pedro II. Aí, tipo, se alguém fizesse alguma coisa que, tipo, não agradasse, né, ao querido imperador, ele acabava dissolvendo essa Câmara. E nessa brincadeira, várias pessoas foram destituídas do cargo, várias câmaras foram dissolvidas, e de certa forma, isso até, vamos dizer que ajudou. Por quê? Porque é nesse momento também que o meu querido Dom Pedro II, ele determina que para parar as brigas e as confusões, ao invés de somente um partido comandar, ele vai ficar intercalando. Não. Durante tanto tempo, Partido Conservador, perfeito, legal, maravilha. Acabou, agora são os liberais, e eles ficavam nessa. Quem trabalhava uma época era o Partido Conservador, quem trabalhava outra época era o Partido Liberal, e nessa divisão de poderes ficou incrível porque diminuíram um pouco as revoluções, as revoltas que estavam acontecendo, né, nesse período ainda. É importante citar que nem tudo são flores. Então, assim, num primeiro momento do Império de Dom Pedro, ele passa pelo período da consolidação, porque ele precisa consolidar ele mesmo no poder. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam muito que seria uma boa, né, este jovem rapaz está no poder, né? Então as pessoas meio que não acreditavam muito nisso. Então esse reinado passa por 3 fases. Que
são muito importantes. A consolidação, que vai de 1840 a 1850. O auge, que é quando ele tá assim, do nada eu apareço na balada, sou incrível, tenho uma posição boa, sou respeitado pela sociedade. As pessoas já estão passando a me ver como realmente o imperador, o incrível, o maravilhoso. E aí vem o declínio, porque nem tudo são flores, né, meus amigos? Então, o que acontece? Essas 3 fases vira assim, né, essa bagunça no império, mas é algo que funciona num primeiro momento. Então, assim, como eu estava falando, ele, para evitar brigas e revoltas e conflitos dentro desse período, dentro do reinado de Dom Pedro II, ele passa a intercalar os poderes entre os 2 partidos. Então, querendo ou não, tá todo mundo no poder, tá tudo muito tranquilo. E como eu falei para vocês, a única diferença dos partidos políticos da época era que o Partido Conservador queria uma política, um poder mais centralizado, e o Partido Liberal, ele queria mais autonomia para as províncias. Então, assim, ele conseguiu, né, dar um jeito e resolver a situação. Aí a gente vai falar que também até aí estava funcionando. Até aí estava tranquilo, estava de boa. O que era a maior economia nessa época era o nosso querido e maravilhoso café. Em termos econômicos, o destaque vai para a economia cafeeira na época, que se consolidou durante o Segundo Reinado como o principal meio de produção da economia brasileira. Então, o que acontece? Nessa época era café, café, café. A gente para de importar mais as coisas e passa a exportar mais café. Então, café, gente, é vida. E aí existiam 3 zonas produtoras de café no Brasil nesse período. O Vale do Paraíba, que foi o primeiro, tá? Não mais importante, mas ele foi o primeiro. O Oeste Paulista e a Zona da Mata. Então, assim, café era a economia desse período. Tudo girava em torno do café nessa época. Essa produção, como eu estava falando, ela acontece primeiro no Vale do Paraíba, tá? E principalmente de trabalhadores escravizados. Foquem nisso. Nesse primeiro momento, trabalhadores escravizados cultivavam o café, mão de obra super barata. Existe uma mão de obra mais barata do que o escravo nessa época? Não existe. O fazendeiro, ele investia num navio negreiro com um número X, né, de escravos. Esses escravos iam trabalhar nessas fazendas. Esses fazendeiros poderiam usar o escravo da forma com que eles quisessem ou que achassem necessárias. Por quê? Porque a gente está falando de um período onde não se existia direitos, né? Não para os escravos. E aí, nesse primeiro momento, a mão de obra era incrível. Era super barato. Eu investi ali em 10 escravos. Esse escravo vai me render muito dinheiro e eu vou continuar sendo rico. Porque é por isso que o rico fica rico e ele continua rico. Porque ele não quer gastar. Porque gastar vai fazer com que ele perca o lucro dele. Então, assim, porém, a gente estava também já num período onde a escravidão já não era bem vista, né, pela sociedade. A gente está falando de um período onde a escravidão já estava assim, pô, isso está errado, né? Não tem condição. Vai começar aí as leis para abolir essa escravidão. Lembrando que tanto o Partido Conservador quanto o Partido Liberal, eles eram super a favor dos escravos, porque eles defendiam os ideais da elite brasileira. Só que com toda essa movimentação para libertar os escravos, estava ficando difícil mantê-los, né? Mas assim, o Brasil é um dos últimos países a abolir a escravidão, tá, gente?
E aí, assim, querendo ou não, o número de escravos vai sendo reduzido no país, né? As regiões produtoras de café eram os grandes compradores de escravos. E com essa mão de obra barata acabando, fica bem complicado. A partir da década de 1880, eles vão estudar uma possibilidade de colocar outras mão de obra, né? Outra mão de obra, como por exemplo os imigrantes. A partir de 1880, os imigrantes passam a chegar em grande volume no país. Isso significa que a escravidão acabou aí? Não, a gente ainda tem aí muitos anos de escravidão, porque apesar de termos um grande número de imigrantes vindo, a gente continuava tendo uma grande mão de obra baratíssima, né? Uma mão de obra hiper barata, praticamente gratuita. Nessa época também, da época do café, que a economia estava ao máximo, estava tudo incrível e maravilhoso, a gente tem a chamada Era Mauá, que é esse senhor maravilhoso e lindo aí que vocês veem, que se chamava, era conhecido como Barão de Mauá. Essa era determinada pelas ações desse barão. Ele era um político e industrial brasileiro, ele era comerciante e ele queria o quê? Acelerar o cenário industrial do país. Irineu Evangelista de Souza, que é este senhor aqui maravilhoso, teve muitas ações para esse impulso da economia, porque ele acreditava que a economia do país poderia ser incrível e maravilhosa. Ele cria estaleiros e fundições, companhias de linhas telegráficas, ferrovias, iluminação a gás, transporte urbano e muitos outros negócios. Aí a gente está falando aqui nesse período que a gente tem imigrantes vindo para cá e a gente começa a ter uma condição, né, mais desenvolvida. E isso gera emprego, e isso gera uma economia incrível pra gente. O barão tinha banco no Brasil e no exterior, né? Porém, o crescimento industrial brasileiro incomodava quem? A elite rural escravista e os países concorrentes. Por que incomodava a elite rural escravista? Porque a partir do momento que a economia do teu país sobe e tá tudo funcionando, isso vai gerar o quê? Emprego. E quando isso gera emprego, você aí não tem mais o escravo, você tem um funcionário. Esse funcionário passa a ter alguns direitos. Sua mão de obra já não é mais barata. Então, poxa vida, né? A elite rural e escravista não estava curtindo esse rolê. Porque, gente, se eu sou uma fazendeira, eu tenho muito dinheiro e eu tenho muito escravo, eu não vou querer perder os meus escravos, né? E é a partir dessa não aceitação desses fazendeiros, dessa elite escravista, que começa um processo que vai levar o barão à falência, né? O mercado interno brasileiro, ele não estava completamente estabilizado, porque os escravos não tinham participação nas trocas monetárias e as relações de mercado não estavam se desenvolvendo do jeito que era para se desenvolver. Então, como os senhores rurais eram muito contra essa ideia, eles acabavam freando o crescimento econômico no país. Além de Mauá possuir diversos inimigos no Brasil, porque a partir do momento que você pensa um pouco diferente, você acaba ganhando alguns inimigos. Isso é ruim um pouco. E graças a isso, graças entre aspas, as transformações na economia acabam se tornando ações isoladas de alguns empresários. O país continuava sendo dominado pela elite rural arcaica, né? O que acaba gerando aí o fim da Era Mauá. Mas a gente tem que entender que este cara aqui foi um cara que fez muito pela economia do país na época. E aí a gente vai entrar num contexto que ele é muito interessante, que é a abolição da escravatura
a abolição da escravidão, o fim dos escravos, uma nova era para o Brasil. Como eu falei lá atrás, o Brasil foi um dos últimos países a conseguir acabar com a escravidão. Foi um processo lento, longo, que deu muita dor de cabeça para muita gente, tanto para os fazendeiros quanto para a sociedade que era contra a escravidão. Durante esse segundo reinado, a abolição da escravatura foi um dos temas centrais e alvo de debates acalorados nos meios políticos. O que a gente entende de abolição da escravidão hoje é muito vago, mas na época foi um movimento muito intenso. Então existem detalhes desse momento do Brasil que é muito interessante. Então, assim, se alguém puder ou quiser depois estudar um pouquinho mais a fundo sobre isso, seria muito interessante. Por quê? Porque o que a gente vê nos livros de história é que um belo dia a princesa Isabel foi lá e assinou a Lei Áurea. Só que até chegar nesse momento, muita água rolou. A gente está falando de um povo que não tinha voz e não tinha vez na sociedade, né? Era a margem da sociedade, os ralés, ninguém liga. E aí, todo esse processo é grandioso. E é a partir de quando uma sociedade, uma parcela da sociedade passa a se importar com os escravos. A gente tinha uma parcela que realmente se importava com a abolição da escravidão no país por questões de ética, porque era algo imoral, e a gente também tinha aquele pessoal que queria a abolição por questões de que era o que estava na moda no mundo, né? Então, assim, o Brasil muito escravista, os fazendeiros muito ricos, e esses fazendeiros muito ricos não queriam abrir mão desses escravos e continuavam escravizando. E continuavam escravizando, e continuavam escravizando, e se eles pudessem, até hoje eles estariam escravizando. Aí, para que isso fosse acabando, foi decretada uma lei, chamada Lei Eusébio de Queiroz, que ela foi decretada em 1850, foque, em 1850 é criada a primeira lei, a Lei Eusébio de Queiroz, que estipulava a proibição do tráfico negreiro do país. Os navios negreiros não poderiam mais chegar no Brasil. Era proibido por lei, porque estava errado, porque a escravidão estava acabando, né? E assim, a partir dessa lei, a abolição passou a ser uma coisa de questão de tempo para acabar. Porém, dentro do Brasil ainda acontecia o tráfico. O pessoal de São Paulo trazia os escravos do Nordeste. Então, continuava tendo escravo. E é a partir daqui que a gente tem uma transição lenta, muito lenta, porque a gente está falando aqui de 1850, né? E a abolição vai acabar lá na frente só. Então, assim, a partir daqui a gente tem essa transição. Beleza, ela é lenta, mas ela, né, funcionou. Na qual o objetivo da elite econômica do país era postergar a abolição, né? A elite, não, a gente deixa isso pra depois. Abolir pra quê? Isso é bom pra gente. A nossa renda, o nosso lucro tá de boa com os escravos aqui. Não vamos tirar não, tá tranquilo. E isso eles fizeram enquanto foi possível. Então, assim, durante esse período de transição, foram decretadas diversas leis. Depois da lei Eusébio de Queiroz, a gente teve a lei do ventre livre. Por quê? Ainda tinha muito escravo no Brasil. E as mulheres engravidavam e esse filho já nascia escravo. Aí vem a lei do ventre livre e diz, não, a partir de hoje,
o filho nasce livre. O que era muito ruim, né, para a elite, para os fazendeiros, para quem tinha muito dinheiro. E logo após isso, eles ainda tinham muitos escravos. Porque a gente está falando do Brasil, um país super escravista nessa época. E aí eles criam a lei dos sexagenários. A partir dessa lei, quando o escravo completava 60 anos de idade, ele tinha que ser liberto. Mas isso não estava legal para os fazendeiros, né? E para chegar até a Lei Áurea, nossa, foi muito tempo. A gente está falando do quê? 1850 começa esse rolê de abolir a escravidão e ela só acaba em 1888. Foi uma briga muito grande. A gente está falando aqui de um momento muito demorado da abolição no Brasil, tá? Até que em 13 de maio de 1888, a princesa assina a Lei Áurea e o Brasil se torna um país livre de escravos. Os escravos do Brasil se tornam livres. Não pode mais haver escravos no Brasil a partir deste momento. Aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre a Guerra do Paraguai, que é um acontecimento muito interessante. Além da Guerra do Paraguai, a gente vai falar sobre algumas revoltas que aconteceram também. Muito obrigada por assistir essa aula até aqui e até a próxima.